A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos para a aula 5 de Eclesiologia, a doutrina da Igreja, que faz parte do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Na aula anterior, nós estudamos sobre a Igreja e seus símbolos e sobre a Igreja e sua espiritualidade. Na aula de hoje vamos falar sobre a Igreja e a missiologia urbana, a Igreja e as missões transculturais e a Igreja e o denominacionalismo. Então vamos para o primeiro assunto, que é a Igreja e a missiologia urbana. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia urbana usada pelo apóstolo Paulo. Em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo usava a seguinte metodologia. Ele procurava instalar-se nos grandes centros, onde a mensagem seria bem mais repercutida, para então irradiar-se pelas regiões adjacentes, conforme os textos que estão aí na tela. O apóstolo Paulo também utilizava-se de estratégias adequadas para cada realidade local. O desafio moderno da urbanização. A crescente urbanização do mundo, com o inchamento das grandes cidades, geram grandes desafios que devem ser encarados com tenacidade. Vejamos quais são esses desafios. O desafio da diversificação cultural, o desafio da falta de oportunidades sociais, o desafio do materialismo, o desafio das novas tendências sociais e o desafio das seitas e heresias. A Igreja e as missões transculturais. Missões transculturais, portanto, não é uma teoria, mas um sério compromisso bíblico do povo de Deus com a sua obra. Não há como pensar a existência da Igreja sem que a missão da evangelização mundial esteja agregada, pois aqui está a razão para que ela tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade entre os homens. A visão que revela a universalização do Evangelho. A ordenança bíblica da proclamação do Evangelho em todo o mundo, conforme está nos textos aí na tela, sinaliza o seu caráter universal, ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-lo de forma clara e consciente para crerem no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e ter a certeza da vida eterna. A Igreja e o denominacionalismo, a doutrina da Igreja no Novo Testamento. Em que pese a quantidade de denominações existentes, o Novo Testamento não se manifesta em momento algum a esse respeito. O seu ensino acerca da estrutura da Igreja encerra basicamente duas verdades. Aponta para o seu caráter universal, conforme os textos que estão aí na tela. Ainda que as denominações sejam, em certo sentido, necessárias para a instrumentalização da Igreja na face da terra, a Igreja se constitui de um único corpo formado por aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo e vivenciam a vida cristã na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O ensino do Novo Testamento revela o caráter local da Igreja, pois é dessa forma, na comunidade, que ela expressa a sua dimensão de vida e exerce as suas responsabilidades como agente do reino de Deus no mundo, conforme Mateus 18, versículo 17, Atos 15, versículo 4, Atos 16, versículo 5. Mesmo nos casos em que o Novo Testamento reporta-se à Igreja em sua expressão local, não determina nenhuma nomenclatura específica que possa ser tomada em seu sentido original como a forma pela qual a Igreja deve ser denominada. Depois, com o tempo, os irmãos leiam Atos 9, versículo 31, capítulo 11, versículo 22
capítulo 12, versículo 1 e capítulo 12, versículo 5. Razões para a existência das denominações. Mas se não há na Bíblia nenhuma menção clara e específica que determine para a igreja outro designativo além deste, igreja, mesmo para sua expressão local, por que a existência de tantas denominações como estruturas autônomas, nomes variados e às vezes tão díspares? Primeiro, a existência de tantas denominações tem fundo histórico. À medida em que a igreja começou a se desviar gradualmente dos postulados da doutrina apostólica, começaram a surgir indivíduos e movimentos em seu meio, pregando o retorno ao modelo primitivo. Esses movimentos passaram a receber denominações próprias, identificadas com as ideias defendidas pelos seus líderes. O grande divisor de águas foi a Reforma Protestante, iniciada no século XVI. A Reforma Protestante deu origem a chamas denominacionais históricas. Segundo, a existência de tantas denominações tem natureza doutrinária. Isso deve-se às diversas discordâncias doutrinárias. Terceiro, a existência de tantas denominações tem razões de ordem administrativa. Aqui entram a forma de governo, a estrutura organizacional e a necessidade de normatizar legalmente a vida da igreja local perante a legislação do país. E quarto, a existência de tantas denominações faz parte da vontade permissiva de Deus. A diversidade de igrejas tendo como fundamento a doutrina apostólica, torna o homem indesculpável, ao usar como justificativa para não aceitar a fé a possibilidade de não ter encontrado um lugar onde possa, entre aspas, se sentir bem. E por último, como lidar com a existência das denominações. A diversidade das denominações está aí e todos têm de lidar com ela. No entanto, alguns pontos precisam ser levados em consideração. Primeiro, buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento espiritual dos santos é dever de todos. Para tanto, os ministérios foram dados à igreja e não a uma igreja ou denominação. Os chamados ministérios, ou os dons ministeriais de que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Segundo, a unidade é orgânica, espiritualmente falando, mas não precisa ser necessariamente organizacional, humanamente falando. Em outras palavras, podemos ter denominações administrativamente autônomas e que sejam fraternas, relacionando-se sob a bandeira do mesmo Evangelho, do mesmo Espírito. Terceiro, não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Se os fundamentos são outros, mas também há, ou deve haver então, se os fundamentos são outros, melhor dizendo, não deve haver comunhão. Vamos voltar aqui. Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Se os fundamentos são outros, se não estão de acordo com as doutrinas basilares da palavra de Deus, não pode haver comunhão. Quarto, deve haver respeito mútuo. Só assim, respeitando-se as diferenças que não mutilem o alicerce, que não firam os princípios basilares da palavra de Deus, e realçando os pontos que fundamentam a fé, poder-se-á cumprir na igreja a oração de Jesus. João 17, 21. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Termina aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida.